Começa agora. Espiritismo em Casa. Palestras espíritas para equilibrar o seu dia. Então, normalmente as pessoas sempre apresentam palestrante, orador, e eu sempre faço o adendo de que eu sou professora. Mas por que você faz esse comentário? Porque o orador e o palestrante, ele tem uma característica. Ele é quase um artista da palavra, ele faz uma apresentação que tem por objetivo seduzir a plateia, vender uma ideia. O professor faz um trabalho diferente, aqueles que são professores sabem disso. O trabalho do professor é desenvolver uma ideia, totalmente diferente. O palestrante apresenta, então ela já está pronta, é acabada, e ele apresenta. E o professor desenvolve. Por isso é sempre uma exposição dialogada. A gente acaba fazendo palestra, né? Mas o meu trabalho sempre foram plateias menores e fazer um desenvolvimento dialogado. Por isso eu converso com a plateia. Meus pais tentaram me curar disso, não foi possível. E depois de anos de trabalho, né, e principalmente você dá aula à noite, se você não conversa, o povo dorme. Não é verdade? Então eu me habituei e agora, já nessa altura da vida, já não dá mais, tá? Para mudar. Então nós vamos conversar, como tenho feito todas essas vezes. Quando a gente fala sobre o que são emoções, você encontra uma infinidade de definições. E, normalmente, quando eu trabalho com definições, eu sempre comecei as minhas aulas falando a respeito de duas palavras importantes em qualquer tipo de comunicação. Essas palavras são conceito e definição. O que é conceito? Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito inalienável de achar o que quiser. Nós vivemos numa democracia e você tem o direito de achar o que quiser. Tá? O problema é que quando nós vamos nos comunicar com outra pessoa, existem uma série de dificuldades. Então, uma segunda palavra se torna essencial para uma comunicação eficaz. E essa palavra chama-se definição. Então, qual a diferença entre conceituar e definir? Tá? Conceituar é o que você acha que é. Eu acho isso, eu acho aquilo. Definir é dizer isso de tal maneira que esse conceito não se confunda com outra coisa, para que vocês não estejam falando sobre coisas diferentes ou sobre a mesma coisa, usando outros tipos de palavras. Então, por exemplo, eu digo, manga é uma coisa maravilhosa, e você diz que odeia manga. E nós começamos a discutir a respeito. Você está falando da fruta e eu da manga de camisa. Ou seja, nós nunca chegaremos a uma conclusão, porque não ficou claro do que estamos falando exatamente. Então, toda vez que nós vamos começar, nós temos que definir do que vamos falar. A palavra emoções, ela tem uma série enorme de definições diferentes. Então, normalmente, quando uma palavra passa a ter muitos significados, nós temos que ir mais atrás e buscar a etiologia, como ela surgiu, tá? Essa palavra, e o que ela buscava representar. Mas nós também vamos falar de espiritismo. Então, nós vamos definir o que seriam emoções dentro de uma tese espírita. Então, existe uma pequena variação. E a gente começa para definir isso resolvendo um pequeno problema. Porque eu vou falar sobre alguns aspectos neurológicos dos sentimentos e emoções, e a pessoa, por que falar disso? Vai falar de espiritismo. Então, para esclarecer, a gente começa fazendo uma pequena definição. E uma pergunta, claro. Nós somos espírito ou somos matéria? Nós somos espíritos. Vocês têm certeza? Absoluta. Meus alunos já sabem. Claro que sempre tem uma pegadinha, senão não tinha graça. Não é verdade? Não tinha graça nenhuma. Então, por que você faz uma pergunta sabendo que a gente vai responder determinada coisa? É justamente que, dentro das modernas técnicas de aprendizado, a gente descobriu que quando você dá informação, tá, você capta normalmente 5%. Mas quando você pensa a respeito dessa informação, a captação aumenta. Então, nós somos espírito ou somos matéria? Espírito. Nós somos espírito. Ok. Bom, vou pegar a maioria dizendo espírito. Bom, se nós somos espírito, quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? O espírito. Certo. Então, por que quando a gente dá Lexotan, a raiva diminui? Porque, olha só, eu vou até fazer um pequeno parênteses, né? Algumas pessoas, por que você faz essas temáticas?
Vou até falar que alguma pessoa... Você tem ficado meio brava? Sim, é o seguinte. Eu ouço repetidamente as pessoas dizerem: você não fala de espiritismo, você não fala como espírita. E aí, recentemente, eu resolvi responder, né, a essa crítica. Porque ninguém diz assim, está errado o que você disse, mas sim essa de não ser espírita. A questão é o seguinte: meu avô era espírita, meu pai era espírita, tá? Conheceu minha mãe já espírita também. Meu pai era da Bahia, minha mãe do interior de São Paulo, se conheceram uma concentração de juventude em Goiás, se casaram e foram para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, estabeleceram uma comunidade espírita, não tinham parentes lá. Então, todas as pessoas com quem eu convivi desde o meu nascimento eram espíritas. Eu nunca nem convivi com gente que não fosse. Então, meu círculo social, todos os amigos, todas as pessoas eram espíritas. Então, eu não sabia o que era uma missa até depois de ficar adulta. Nunca tinha visto, nunca convivi com quem fosse de outra religião. Então, até o vocabulário, tudo eram termos espíritas. Eu só fui saber que não era todo mundo que acreditava em reencarnação quando estava bem mais velha. E na escola a gente não fala muito sobre essas coisas, eu achava que isso era uma coisa normal. Então, atividade... Como meus pais eram oradores espíritas, a gente tinha um círculo de amizade assim mais, então de médiums, participando de reuniões. Você imagina, desde a infância. Então, para a gente era perfeitamente normal. Então, foi uma grande surpresa quando a gente descobriu que não era todo mundo que acreditava. Se a gente participou de reuniões de materialização, convivemos com vários médiuns, aí o pessoal pergunta, você conheceu... Olha só, o Chico Xavier visitava o Rio de Janeiro. Então, a minha primeira fotografia no colo do Chico Xavier, eu tinha 6 meses. Aí, todo ano que ele ia lá, eu sentava no colo dele. Então, tem até os 12, quando eu parei, porque ele já estava velhinho, eu estava grande, aí ele já não aguentava mais. Mas eu tenho uma sequência inteira de fotografias sentado no colo do Chico Xavier. Tá? E, assim, participamos com várias... Então, para mim, era natural a convivência com o fenômeno mediúnico. Quando eu me tornei adulta e vi que isso não era natural para todo mundo, tá? E havia uma dificuldade de crer, mas como é que não vai crer se a gente via espírito materializado? Volta e meia, participávamos de psicografia de trás para frente, nas duas mãos, enquanto você psicofonava, dava psicografia nas duas mãos. Isso era muito normal. Então, você duvidar da imortalidade da alma convivendo com esse tipo de coisa é muito complicado. Então, diante disso, a gente achava que o problema da sociedade era a falta de fé. Se a gente apresentasse o fenômeno mediúnico, resolvia o problema. Então, nós dedicamos uma boa parte da nossa vida a provar, tá, a realidade do fenômeno paranormal. E você não começa direto com o fenômeno mediúnico. Então, nós começamos nossa carreira na parapsicologia. Então, a ideia era a gente provar os fenômenos paranormais. A gente queria introduzir o estudo da parapsicologia nas universidades, que até hoje não aconteceu no Brasil, não é regulamentado. Então, a nossa plateia era de pessoas que não acreditavam em fenômenos paranormais. Então, era uma plateia hostil. Então, eu estava preparado a falar com quem não acredita. E de tanto me preparar para isso, hoje eu já passo o pressuposto que ninguém acredita e eu tenho que provar. Não estou acostumada com quem já acredita. Então, pensem bem, se você não acredita em imortalidade da alma, você não vai poder usar para fundamentar o que você está dizendo André Luiz. Por quê? Porque André Luiz é um morto, falando por um médium. Você não acredita em espírito, não vai acreditar no livro, correto? Então, eu não posso usar nenhum livro de origem mediúnica. Eu tenho que usar livros de pesquisadores, pessoas que fizeram experimentos, ou mesmo demonstrar com experimentos de natureza física. Por quê? A plateia não crê, então eu não posso usar. E aqui no meio espírita, a pessoa já crê. Tá? Então, vocês já acreditam, e aí você pode até usar. Mas eu já acostumei a falar com quem não crê. Então, eu continuo partindo para isso, vocês não acreditam em nada e eu tenho que convencer. Agora, seria interessante mudar? Já tem muita gente falando dentro desta ótica. Falando, usando André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles. Não é porque eu não conheça. Tá? A gente convive desde a infância. Porém, como a minha plateia é eminentemente de ateus, de pessoas que não participam da comunidade espírita, a gente se habituou a utilizar referências que não sejam de dentro da doutrina espírita. E para que serve isso? Olha, cada um de vocês deve ter um cunhado ateu, deve ter um trabalho de discussão. Então, vocês podem pegar a palestra e discutir lá. Não é interessante? E aí você pode, então, utilizando argumentações que são de natureza materialista, por exemplo, a partir daí demonstrar uma tese espírita, fica interessante. E é um outro ponto de vista. Como já temos várias pessoas fazendo palestras sobre André Luiz, sobre João, tudo mais. Se bem que a gente faz muitas referências também
quando a gente faz palestras em centros espíritas. Mas eu digo que no início da minha carreira, durante 20 anos, todas as plateias eram hostis. Tá? Era aquele que joga ovo em você. Então, a gente se habituou a estar muito bem fundamentado dentro de teses materialistas. Mas voltando então à questão somos espírito. Aí eu fiz essa pergunta natural, que é a pergunta que um ateu faria para você. Certo? Quem sente a raiva, o espírito ou a matéria? Se é o espírito, por que quando a gente dá uma medicação, você consegue controlar a raiva? Medicação Lexotan funciona no espírito? Então, o que aconteceu? Isso é um paradoxo? Não, não é um paradoxo. E quando eu faço a pergunta, nós somos espírito ou somos matéria? Não, nós não somos espírito. Não, nós não somos matéria. Quando eu digo nós aqui da plateia, correto? Nós somos alma. Como é que é? Não é a mesma coisa? Não. Se fosse a mesma coisa, era sinônimo. Espírito e alma não são a mesma coisa. E a definição a diferença de espírito e alma está no livro dos espíritos, logo no início. Então, qual a diferença? Espírito é aquele fora da matéria. Quando você está morta, alguns chamam de alma penada, outros fantasma, mas nós espíritas chamamos de espírito, a inteligência que sobrevive à morte. O que é alma? Alma é o espírito encarnado. E qual é a diferença? Muito grande a diferença. E para definir esta diferença, nós fizemos um gráfico. Então, acompanhem comigo. Imaginem um retângulo. Tá? E esse retângulo representa a evolução. O que é evolução? É quando um organismo sai de uma estrutura simples até uma estrutura complexa, adaptando-se às modificações do meio ambiente, correto? Os seres humanos evoluem? Nós evoluímos? Ok. Então, nós evoluímos de uma estrutura... Vamos começar sem ser dos macacos ainda, né? Então, depois de não sermos mais macacos, nós éramos homo, correto? E não éramos macacos. Quando nós nos tornamos homens, nós não éramos chamados de animais, éramos? Não. E o espírito estava ali? Sim, ele estava ali. E esse primeiro homídeo, como nós chamamos, chama-se Australopithecus. O Australopithecus é o primeiro homídeo. É quando o espírito entra no rol das reencarnações dentro do reino hominal. Mas se você olhar o Australopithecus e olhar um orangotango, rapidamente, você não vai dizer quem é quem. Eles são muito próximos. Porém, o Australopithecus não é um macaco, é um homídeo. Qual é a diferença principal entre eles? O cérebro. Ele tem uma área cerebral desenvolvida que os primatas não têm. Então, por isso, ele é um homídeo. É uma espécie nova. E nós fazemos parte dessa espécie nova. Essa espécie nova evoluiu. Então, das primeiras encarnações no reino nominal, Australopithecus, aí foi subindo. Homo habilis, Homo neanderthalis, Homo sapiens sapiens. E estamos onde estamos hoje. Então, vamos imaginar que um retângulo representa essa evolução. A base do retângulo é o início da nossa evolução no reino nominal. Então, nossas reencarnações como Australopithecus. Bom, o Australopithecus é um espírito encarnado? Sim, é um espírito, a gente chama de espírito? Sim, é um espírito encarnado? Então, se ele é um espírito encarnado, nós chamamos de alma. E o que é alma? A alma é o subproduto da interação do espírito com a matéria. Então, você junta o espírito com a matéria e o que dá é a alma. Então, o Australopiteco encarnado tem alma? Sim. E nós temos alma? Então, imagine que esse retângulo, o início aqui, é o início do processo evolutivo. E o final do retângulo, o ápice, é o ápice do processo evolutivo, ou seja, é aquele momento em que você está no final dos processos reencarnatórios na Terra.
depois do retângulo, não reencarna mais aqui. Então, não é assim que funciona o processo evolutivo? Você saiu dessa fase, não reencarna mais nesse planeta, ok? Muito bem. Vamos pegar esse retângulo e dividir com uma diagonal. E eu terei 2 triângulos, correto? Um com a base maior embaixo e um com a base maior em cima. Esse triângulo com a base maior embaixo é a influência material. E o outro triângulo é a influência espiritual. No início do processo evolutivo, a influência material é igual à influência espiritual? Não. Tanto que nós dizemos que é quase um animal. Se a influência material é superior, então quanto? 99% de influência material, 1% de influência espiritual. Significa que é uma alma? Sim, significa que é uma alma. Porém, qual é o fator determinante do seu comportamento? O DNA, o meio ambiente, o que ele come, o que ele bebe, o que ele respira. Então, o que determina o seu comportamento, basicamente, é o meio ambiente. São as interações que ele realiza com a matéria. Mas tem espírito lá? Ele é responsável por 1% do que ele é. À medida que você começa o rol das reencarnações no reino nominal, você vai subindo na escala evolutiva, tá? E o que é que vai acontecendo com a influência espiritual? Ela vai aumentando. Quando você está no meio da escala evolutiva, você é 50% de influência espiritual, 50% de influência material. Ou seja, qual é o fator determinante do seu comportamento agora? 50-50. Metade um, metade do outro. Tanto você pode pender para a influência material, como para a influência espiritual. Nesse momento, você começa a ter problemas com as leis de Mendel, por exemplo. O que são as leis de Mendel? São as leis que definem as características genéticas. Então, vamos ver, vamos lembrar o que a gente aprendeu na escola, o pessoal que fez Enem recentemente. A gente aprendeu aquelas coisas sobre azinho, azinho, azão, azão, sobre características hereditárias. Então, quando você tem azão, azão, as letras maiúsculas, você tem as características dominantes. E as minúsculas são as características recessivas. Então, uma pessoa loura de olhos azuis é dominante ou recessiva? Recessiva. Então, para você ter um filho louro de olhos azuis, você precisa de um parceiro que seja louro de olhos azuis ou que os dois sejam mestiços. Se os dois forem mestiços, eles têm uma chance em 4, lembram? De ter. Agora, se você tem um marido louro de olhos azuis e você é loura de olhos azuis, vocês são o quê? Recessivos. Azinho, azinho, correto? Seu filho será o quê? Se você só tem um tipo de gene para fornecer, ele será fatalmente um recessivo. Então, você terá uma criança loura de olhos azuis. Isso é o que você aprende na escola. É ou não é? Então, cientificamente, é o que você espera encontrar. Bom, mas nem sempre é o que acontece. Há um tempo atrás, um casal negro de 4 costados. O que é isso? Eles eram da África, tá? Filhos de pais, avós, tetravós, todos negros, vindos do Sudão, migraram para os Estados Unidos, iam ter o seu primeiro filho lá. O filho foi concebido na África, mas ia nascer em solo americano. E eles foram para o hospital para ter a criança e nasceu um menino louro de olhos azuis. Detalhe, olha só, se ele fosse albino, eu diria para vocês que ele era albino. Não, ele não era albino. Uma criança albina, tá? Ela pode ser negra, ela só não tem a pigmentação, mas todas as suas características são o quê? Ok, esse menino não era negro, ele era caucasiano. Ele era louro de olhos azuis. E a primeira coisa que aconteceu, você já sabe, quando o pai viu, disse automaticamente, este filho não é meu. Mas, graças a Deus, ele tinha um pouco de nexo, mas ele pensou assim, mas também não pode ser dela.
Não tinha como. Mas os médicos também acharam que não era. E a primeira pergunta é, vocês fizeram inseminação artificial? Trocaram os embriões, porque a mulher fez o parto, saiu da barriga dela, do útero. Então a criança saiu de dentro dela, mas pode ter entrado erradamente. Então, pergunta, vocês fizeram inseminação artificial? Não, ele foi concebido naturalmente. Mas não pode, né? Não pelas leis de Mendel. Bom, o que você vai fazer nessa circunstância? Você vai fazer um exame de DNA, tá? Porque os pais estavam certos que eles trocaram a criança e não queriam confirmar isso. Ou fizeram alguma coisa errada, a criança morreu e estavam tentando impingir uma criança falsa. No exame de DNA, o que é que foi visto? Que a criança era filha dos dois. Aí vem a pergunta, de onde ele saiu? Como pode? E quando ele não tem explicação, ele diz mutação genética. É a explicação. Porque, em origem, todos nós éramos negros. Então, de onde surgiram os primeiros diferentes? Mutação. Então, aconteceu uma mutação inverso. Aqui, nesse momento, e houve uma mudança de novo. Isso explica. As características dele eram altamente complexas. Não era uma coisa. Ele era totalmente caucasiano. As feições, tudo. Você não precisa confiar em mim. Entra na internet, quem tem smartphone, dá uma pesquisada, tá? E aí, como explica isso? Mutação genética. Nós temos outra explicação? Sim, nós temos outra explicação. Tá? À medida que você evolui, o que acontece? A influência espiritual vai se tornando determinante no comportamento. Então, enquanto você está do meio para baixo, quem define as suas características é o DNA, meio ambiente, o que você come, porque a influência material é o fator determinante. Mas quando você ultrapassa isso e a influência espiritual se torna o fator determinante, você tem a forma, a cor que quiser. Por quê? Porque não é a interação do perispírito com a matéria que vai dar origem ao corpo. Se a influência espiritual é determinante, você tem a cara que você quiser. E como é que essa se explica? Mutação genética aleatória. Que explica tudo que eles não conseguem explicar. Porque, gente, olha só. Se a ciência pudesse explicar tudo, ela substituía a religião. Tá? E se a religião fosse totalmente racional, ela se chamava ciência. Então, as duas cumprem o seu papel. Foi agora? Então, aí vem a pergunta fatal. Nós estamos do meio para cima ou do meio para baixo? Bom, se nós estamos do meio para baixo, qual é o fator determinante do nosso comportamento? A matéria, certo? Então, nós sofremos mais influência material do que influência espiritual. Então, quando analisamos o comportamento humano, quando realizamos as doenças, os problemas em geral, nós temos o quê? Uma ampla porcentagem. Bom, aí vocês definem onde vocês acham que estão na escala evolutiva, né? E nós podemos definir qual é a percentagem. Então, quando você diz que tem um transtorno de natureza psicológica, qual a probabilidade dele ser de outra encarnação e qual a probabilidade dele ser dessa? Ou seja, qual a probabilidade de Freud explicar o que você tem? Vocês estão entendendo? Então, se você está quase no fim da reencarnação, você é 99% de influência espiritual. Ou seja, pode esquecer Freud. Mas, se não é o caso, então papai, mamãe, a convivência social são fatores determinantes nos seus transtornos emocionais? Sim. Por isso que quando você lê aqueles livros de psicologia, aqueles livros de Freud, principalmente aqueles materialistas, nossa, mas faz sentido. Claro que faz. Ele vai te explicar a maior parte do que você sente. Eventualmente não explica. Quanto? 10%. Tá? Estou sendo generosa. 10% espiritual. Ok? Mas vamos diminuir, porque normalmente você consegue um largo sucesso com tratamentos de natureza o quê? Psicológicas. Tá? Existem transtornos que são de natureza espiritual? Sim, existem transtornos que são de natureza espiritual. Mas a maior porcentagem de problemas vem da natureza o quê? Física. Por isso que
estatisticamente, como eu estou falando para esta população, eu vou apresentar quais são as explicações de origem material para vários transtornos de natureza emocional, mental, etc. Tá? Aí, sobre assim, sempre tem alguém que fala assim, mas Jesus, você vai se comparar com Jesus, não é não? Sempre tem alguém que quer se comparar com Jesus. Jesus era Jesus. E você é quem? Mas aí alguém já não chega a Jesus, diga, mas doutor Bezerra, doutor Bezerra também. Você está no mesmo nível do doutor Bezerra. Nós estamos no mesmo nível do doutor Bezerra. Joana de Anjos, etc. Então, a desencarnação e a reencarnação de Bezerra faz algum sentido para a gente? Não. Por isso, a desencarnação que a gente estuda é de André Luiz. Não sei se vocês lembram, André Luiz morreu de quê? Valia a pena vocês relerem o livro. André Luiz morreu de uma complicação da sífilis que ele pegou porque traiu a mulher. Por isso o nome da morte dele foi suicídio indireto. Complicado pela bebida, etc., e pelo comportamento desregrado. Muito parecido conosco. Correto? Por isso a gente se identifica. Agora, e doutor Bezerra? Joana de Ângeles? Emmanuel? A não ser quando ele era o Públio Lento, aí estava mais próximo. Mas foi agora, gente. Então, estamos falando de Jesus? Estamos falando do doutor Bezerra? Estamos falando de quem? Do povo. O povão. Então, quando nós refletimos, pensem de 50 para baixo. Se é 50 para baixo, o DNA importa? O que você come importa? O que você bebe importa? A qualidade do seu sono importa? Suas relações sociais importam? Quem é sua mãe, quem é seu pai? Sim. Ok? Então, quando você fizer a análise do comportamento, você tem que levar em consideração os fatores materiais. Já no caso da Alcione, não. A Alcione nem reencarnava mais no planeta. Ela veio fazer uma caridade. Logo, o que a gente fala aqui não se aplica a Alcione. Não se aplica a Jesus. Não se aplica a espíritos superiores. Não se aplica a ninguém que seja de 50 para cima. Foi? Que, por exemplo, uma criança que sofreu privação nutricional severa até a idade de 3 anos. Além disso, foi submetida a maus tratos físicos, mentais, como, por exemplo, tortura. Será uma pessoa normal? Pois é, Chico Xavier foi. Não sei se vocês lembram, né? Que ele tinha uma madrasta que enfiava garfos na barriga dele, quando ele tinha 3 anos de idade, deixava os garfos pendurados e ele não podia tirar. Você tem ideia da dor? Além da fome intensa e absoluta que ele sofria. Então, se ele se tornasse um psicopata assassino, tinha explicação? É muito comum? Sim, a gente explica determinadas com pessoas que sofreram muitos maus tratos. É o caso de Chico Xavier? Mas se você tivesse a vida dele, você seria igual a ele? Por que não? Por que não? Porque na sua vida, a influência material seria o quê? Determinante. No caso dele, se ele for pobre ou se ele for rico, ele será Chico Xavier. Você pode dizer a mesma coisa? Então, você é quem você é, porque teve seu pai, sua mãe, você teve uma educação, você teve uma alimentação, você teve uma série de características de natureza física que interferem no seu desenvolvimento. Pronto? Ok. Então, agora a gente pode começar. Bom, se nós somos alma, tá? E temos a influência dos fatores físicos e dos fatores espirituais, para nós entendermos a alma, nós temos que levar em consideração os 2 aspectos. Independente do fato do fator físico ter uma predominância. Não importa, porque todos os seres vivos vêm de onde? Do mundo espiritual. Tá? Então não importa qual a intensidade da influência material, você só existe porque um espírito reencarnou. E quando você morrer, você vai sobreviver.
Então, quem você realmente é, acontece quando você vai para o mundo espiritual. Ok? Então, aqui, nós temos uma parte do que você é. E essa parte do que você é, nós chamamos de personalidade. Então, você, o nome que você usa hoje, não é você inteira, ou seja, o indivíduo. É você e a sua interação atual. Tanto que é muito interessante que talvez você fora do corpo, conversando com você mesma, seja tão diferente que não se reconheça. Porque os interesses se tornam muito diferentes quando você está no mundo espiritual e quando você está aqui. Então, no mundo espiritual, você tem anseios e desejos que não são os mesmos de quando você está aqui. Isso é muito comum. É muito comum, por exemplo, você está aqui encarnada, chega na instituição, eu quero ser curada. Eu quero ser curada, eu quero ser curada. Não é muito comum? E aí você pede a cura. Quando você chega no instituição, não quero ser curada, não quero ser curada, não quero ser curada. A quem devemos atender? Você no corpo ou você fora do corpo? Porque você no corpo acha que a doença é uma coisa terrível. Mas você fora do corpo achou que é essencial para o seu desenvolvimento espiritual. Como a verdadeira vida espiritual, quem devemos atender? Começaram a entender? Então, uma coisa é o que você diz, outra coisa é o que você é. Tá? Entendendo que você manifesta aquilo que você realmente sente, a gente já ouviu falar, né? Quem vê cara não vê coração? Então você fala muitas coisas que não correspondem necessariamente à sua verdade essencial. Né? É muito comum você vir, eu queria tanto estudar direito, mas meu marido me estimula. A culpa é do marido. Sempre. Né? Quando, na verdade, se você quisesse mesmo, o que acontece? Por que você não diz? Eu não tenho coragem de estudar direito e botar a culpa no marido é extremamente conveniente. Não existe eu não consigo, existe eu não quero. Tá? Qual o limite da sua capacidade intelectual? Quantos idiomas você pode aprender? Nós não estabelecemos os limites intelectuais ainda. Então você pode aprender o que quiser. Então por que não aprende? A única limitação seria uma lesão cerebral. Você tem uma lesão cerebral? Você tem um retardo? Não. Então não há limites. Quais são os limites que estão estabelecidos na sua mente? Os que você construiu. São as suas crenças limitantes. Você crê que não consegue, eu não posso fazer nada por você, porque nós vivemos aquilo que acreditamos. E esses limites que você impôs são aqueles com que você vai viver até mudar de ideia. Não pode ser tão simples assim. Bom, antes da gente continuar, quem é espírita, levanta o braço, só para confirmar. Bom, então posso usar o livro dos Espíritos? Sem problemas? Ok, então vocês não vão ter ressalvas com o livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Sim ou não? Ok, concordo com vocês. O problema é que tem uma vírgula. Mediante um esforço muito insignificante. Domar as tendências negativas requer um esforço muito insignificante? Não? Olha o problema de vocês. É sim ou é não? Depende. Então vamos pegar Livro dos Espíritos. Tá? Primeiro, o que são tendências negativas? Beber, fumar, engordar. Então pode o homem, mediante seus esforços, largar de beber, largar de fumar, emagrecer, fazer o que quiser? Sim, pode. Segundo os espíritos, mediante um esforço muito insignificante. E ele vai mais longe. Quem gostaria de mudar de vida? Levanta o braço. Aí eu pergunto, por que não mudam? Porque olha só, gente, são perguntas tão básicas, tá? Tão básicas. Vamos lá. Você quer mudar de vida. O que é que impede você de mudar de vida? O que é que impede você?
Vocês estão dizendo, eu quero mudar de vida. O que é que impede você de mudar de vida? Então, eu vou dizer, a grande maioria aqui, levanta o braço, eu queria mudar de vida. Tá? Por que não muda? Porque é difícil. É muito difícil. O que é que impede você de fazer essa mudança? Aí o Livro dos Espíritos responde assim, pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Resposta, sim, mediante um esforço muito insignificante. O que vos falta é vontade. Mas vocês disseram o contrário, vocês têm vontade, mas é difícil. Não foi o que vocês disseram? Eu tenho vontade, mas é difícil. Os Espíritos dizem que não, é fácil, você que não tem vontade. Porque pensa nisso, eu quero mudar de vida. O que é que está impedindo você de mudar de vida? O marido. O quê? A mãe. O governo. Porque agora está na moda botar a culpa no governo. Então minha vida é ruim por causa do governo. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, era melhor. Mas o engraçado é que onde você estiver, você diz a mesma coisa. Então, o que é que impede você de mudar de vida? E aí, os livros do Espírito, ele disse assim, olha, é muito fácil você mudar de vida. O esforço, o que é um esforço? Tá? Quando você fala esforço, é quanta energia você vai gastar para realizar um trabalho, não é isso? Em física. Então, ele está dizendo que a demanda para mudar a sua vida, tá? Para mudar suas tendências negativas em geral, é muito pequena. Ou seja, o esforço que você vai empreender para fazer essa mudança, e ele disse assim, é pior, ele diz que é muito insignificante. Não disse nem que era só insignificante. Ele disse muito. O que é uma coisa muito insignificante? É um esforço irrelevante. Ou seja, esforço nenhum. Então, mudar de vida, aparentemente, não requer esforço nenhum, segundo os Espíritos. O que falta é a vontade. Correto? E o que é vontade, então? Se a energia que você vai usar é pouca, o que seria a tal vontade que é o que está faltando? Tá? Então, lembra de definição, conceito? Então, vocês estavam equivocados dizendo que a dificuldade estava no esforço. Não, a dificuldade não está no esforço. Olha só, eu só posso fazer esse raciocínio, tá? Porque vocês são espíritas. Se vocês não fossem espíritas, eu nem começava essa palestra assim. Tá? Aí depois dizem que você não fala de espiritismo. Eu estou usando o que está no Livro dos Espíritos, correto? Se vocês não acreditam nisso, aí eu não podia usar. Vocês acreditam que é o Livro dos Espíritos, vocês têm que, na dúvida, fica com o Livro dos Espíritos? Então, não vão dizer que eu inventei essa fala. Inventei? Vocês já ouviram falar dessa fala aí, do Livro dos Espíritos? Ok, então está escrito mesmo isso. Então, os Espíritos estão dizendo que o esforço para mudar de vida é insignificante. Aliás, muito. Bom, então, a energia que você vai gastar para mudar a sua vida é muito pouca. Então, com certeza, você tem essa energia, seu poder. Tem ou não tem? Ou seja, todo mundo tem. Se todo mundo tem energia em seu poder para fazer a mudança, o que é que está faltando? Segundo os Espíritos, o que está faltando é vontade. Mas vocês começaram dizendo, eu quero mudar de vida. Aí a pergunta, quer mesmo? Quer mesmo? Bom, se você quer mesmo alguma coisa, você tem que pensar sobre isso. Você já pensou sobre isso? Você já construiu alguma ideia sobre isso? Você tem algum objetivo em mente? Você já visualizou isso? Nenhuma única vez. Se você não fez isso nenhuma única vez, toda vez que você diz que quer mudar de vida, você está mentindo. Mentir para os outros não é um problema. O problema é quando você mente para si mesma. E a maneira mais fácil é botar a culpa nos outros. Então, por exemplo, quando você diz assim, estou planejando uma viagem, o que você fez? Nada. Para onde você quer ir? Não sei. Quando? Não faço a menor ideia. Eu quero ir para algum lugar. Se você não sabe para onde quer ir, nem quando quer sair, você realmente quer ir a algum lugar? Então você pergunta, eu quero mudar de vida. O que você quer mudar? Você já escolheu o que você quer mudar?
Você já pensou no que você quer mudar? Quanto tempo você gastou pensando no que quer mudar? Se não gastou tempo nenhum, não quer. Porque se quisesse, já tinha mudado. Porque o que é vontade exatamente? Usando um dos livros mais bem escritos da atualidade, chamado O Dicionário. Um livro essencial. Qual é a definição de vontade? Decisão. Né? Então, você está com vontade de comer macarrão ou peixe. Tá? Como é que você exprime sua vontade? Peixe. O que você fez? Estou com vontade de comer peixe. O que significa isso? Você decidiu que prefere isso e é isso que você quer. Isso chama-se decisão. Então, quando você diz que está com vontade de alguma coisa, significa o quê? Que você tomou uma decisão. Agora, se você não pensou sobre isso, não sabe sobre... Você tomou alguma decisão na sua vida? Não. Se você não tomou decisão nenhuma, para onde você está indo? Não sei. Então, tem uma cena de Alice no País das Maravilhas que ilustra isso muito bem, né? Alice caiu no buraco do coelho, lembra? E ela chegou numa floresta, e essa floresta tinha um monte de caminhos. E ela viu um gato na árvore e perguntou: Senhor gato, qual caminho eu devo seguir? E ele: depende de onde você quer chegar. Resposta de Alice: não importa muito onde. Então não faz nenhuma diferença o caminho. Não é óbvio? O problema é, são perguntas bem óbvias. Isso é um exercício filosófico. Mas você já fez essas perguntas? Você já pensou na sua vida nesses termos? Você tem um objetivo? Você tem uma meta? Não? Então é irrelevante essa conversa. Tá? Teve agora em Austin, Texas, a maior feira de tecnologia e aprendizado da atualidade. Então, uma série de empresas, neurocientistas, pessoas voltadas para o desenvolvimento de aptidões se reuniram nessa feira para apresentar as novas tecnologias, suas descobertas, etc. Tá? E houve uma série de palestras de neurocientistas que, de várias instituições, Harvard, Oxford, ou seja, vários países, com estudos de atletas de alta performance. O que é um atleta de alta performance? É aquele cara que tem um patrocínio de milhões de dólares. Você está entendendo? É aquele que, se perder, é um prejuízo monumental. Porque as empresas estão apostando que ele vai ganhar. E aí terão retorno financeiro dos seus investimentos. Então, se isso tem um significado financeiro fora do comum, como é hoje, e quais são as diferenças entre eles? Milésimos de segundo. Você está entendendo? Então, qual é o recorde? São poucos milésimos. Então, eles estão dedicando um tempo enorme em condicionamento físico, alimentação, treinamento, etc. O que acontece é que a tecnologia envolvida nisso está tão alta que há pouca diferença entre eles. Então, os atletas hoje estão fisicamente no mesmo nível. Se nós conseguimos eliminar o doping totalmente, não tem grandes diferenças entre eles. Então, os cientistas que estão estudando esses atletas chegaram à conclusão que ganhar ou perder é uma questão de vontade. Simples assim. Porque todos têm a chance, porque em termos físicos estão no mesmo nível. Então, o que define o ganhador e o perdedor é a sua mente. E aí, eles demonstram isso com os treinamentos, etc., as coisas que acontecem, e definem quem vai ganhar através de avaliações neurológicas. E está dando certo. Aí eles demonstraram nessa feira esse fato. Então, uma das coisas que ele colocou é: a diferença entre ganhar e perder é: você quer ou não quer ganhar? Ah, mas isso é óbvio. Não, não é. Se você quer ganhar, você tem que demandar tempo pensando nisso. Eles chamam isso de mindful. Você vai dedicar concentração mental à sua meta. Quanto maior o tempo gasto na visualização de onde você quer chegar, maior probabilidade de sucesso. Quem não pensa em vencer,
não ganha nada. Como seria isso aplicado ao ser humano comum? É óbvio, né? Eu não perguntei aqui. Vocês querem mudar de vida? O que vocês querem exatamente? Não sei. Vocês acham que vão mudar alguma coisa? Se nunca pensarem sobre isso. E não interessa, eu quero... Agora, tem que ser uma coisa que você possa crer. Eu quero a paz mundial. Você acredita nisso, verdade, né? Não, essa até é uma forma de fuga. Você escolhe uma meta impossível em que você não tem nada a ver com isso, que você não é responsável por esse negócio. Então, você só pode fazer metas que envolvam quem? Eu quero que meu filho passe no vestibular. Espera sentada. Porque, se você tiver uma relação direta com Deus, você pode pedir para ele fraudar a prova, pode? Ou para incapacitar os concorrentes. É isso que você vai pedir a ele? Não. E você pode obrigar seu filho a estudar, se ele não quiser? Então, isso é uma meta sua? Não. Isso é uma fantasia que você tem na sua cabeça de que você é capaz de controlar outra pessoa. Correto? Você é capaz de controlar outra pessoa? Não, só você. E se tentar, vai virar obsessor. Então, a única pessoa que você pode mudar é quem? Então, você tem que ter uma meta sua. E tem que ser clara. Então, eu quero perder peso. Quantos quilos exatamente? Em quanto tempo exatamente? E você tem que gastar tempo mental visualizando isso. Bom, segundo esses caras que ganham uma grana federal, funciona. Não, funciona não. Já tentou? Não. Então como é que você sabe que não funciona? É muito interessante, a pessoa fala, né? Ah, você compra o livro. Já leu? Não. Eu nunca soube que livros espíritas tinham poderes mágicos. Você põe na estante e ele já fazia alguma coisa. Não. Livro só funciona se você ler. Qualquer coisa só funciona se você fizer. Então você compra aparelho de ginástica e não usa, não emagrece. Então, falar que quer emagrecer não significa nada. Sabe por quê? Porque você não fez nada para isso. Porque eu vou explicar uma coisa sobre emagrecimento. Por que você está resolvendo falar sobre emagrecimento? Porque aparentemente isso é a coisa mais importante, né? Eu falo das outras coisas, não dá esse efeito. É matemática. Quanto você consome e quanto você gasta. Se você gastar mais do que consome, você emagrece. Se você consumir mais do que gasta, você engorda. Se for a mesma coisa, você mantém o peso. Não, eu engordo por obra e graça do Espírito Santo. E eu quero emagrecer comprando aquele creme da televisão chamado Veneno de Cobra. Tem um creme na televisão chamado Veneno de Cobra. Quem tem TV a cabo sabe, né? E ela anuncia, é um creme milagroso que você passa no corpo, vai dormir e acorda mais magra. Para isso acontecer, só se fosse veneno mesmo. Que aí você toma e acorda morta, está mais magra. Deu para entender? Existe algum crime milagroso que faça um negócio desse? Não tem ácido. Se você passar ácido no corpo, vai ficar mais magro, vai queimar tudo. Então, não tem. Então, não existe. Eu não como nada e engordo. Não como nada. São os obsessores que transferem para mim as calorias de todo mundo. Eles fazem essa transfusão. Deve ser mediúnico. Você sabe que isso é mentira. Então, se você quer, que eu senti, você tem que ver isso. Se você não for capaz de ver isso, você não se decidiu por isso. É só uma coisa que você está falando para as pessoas para encobrir alguma outra coisa. Tá? Então, vontade é uma decisão. Você decide, e no momento em que decide, o esforço para obter é irrelevante, é muito insignificante. Por quê? Porque a decisão é que é o fator. Tá? Agora, os cientistas chegaram à conclusão que sim, é esse o fator. Então, decidir significa o quê? Olha só, literalmente, colocar alguma coisa na sua mente. Você diz, eu quero mudar de vida. O que você quer? Não sei.
Falei para falar, todo mundo disse, eu disse também. Você parou para pensar o que é que você quer mudar? Quanto tempo você pretende gastar nisso? Essas coisas? Então, se você gastar tempo nisso, a mudança já começou. Então, no momento em que você pensar sobre essa mudança, ela já começou. E aí você nota que algumas pessoas, elas são diferentes. O que ela fez? Ela decidiu e largou de fumar. Ela decidiu e perdeu 50 quilos. Ela decidiu e fez, aparentemente, sem esforço nenhum. Dá até raiva. Você aqui se esforçando. Mas a questão é que ela decidiu e você não. Porque só faz alguma coisa quem decide. Você não fez nada porque não decidiu. Mas os espíritos explicam mais ainda. Ok, mas qual o problema meu, então, que eu não tenho vontade? Porque você tem que cair na real e dizer que você não tem vontade. E não de que é difícil. Tá? O que é que você não tem vontade? Eu não tenho vontade de mudar. Por quê? Por que você não tem vontade de mudar? Porque disseram para você que isso é impossível e você acreditou. Disseram para você que era impossível mudar e você acreditou nisso. Tá? Então, vocês são espíritas, correto? Logo, são espiritualistas. Apesar do que nós falamos sobre influência material, o mundo material só existe porque o mundo espiritual veio primeiro. Então, tudo é espiritual. Até o mundo material. Você está entendendo? Mas no momento em que você acredita que o mundo material é que define tudo, você vai dizer, eu sou assim porque minha mãe era má. Freud já confirmou. Ok. Mas lembra que, sendo espíritas, também são reencarnacionistas. Tá? É verdade, Freud explica. É culpa da sua mãe. Mas cada um tem a mãe que merece. Logo, a culpa é de quem? Então, se essa é a mãe que você tem, é porque é a necessária para o seu desenvolvimento espiritual. E se não está dando resultado, é que você não está aproveitando a oportunidade corretamente. E qual é o procedimento, então, diante dessas circunstâncias? A pergunta é, o que é que você precisa aprender para mudar? Aí o livro dos Espíritos responde, que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade falou disse, conhece-te a ti mesmo. Então, não é procurando na sua mãe a resposta que você vai encontrar. Tá? Vamos lá. Sua mãe era má, era uma mulher horrível. Estou aproveitando o Dia das Mães para fazer isso, né? Por quê? Porque como o Dia das Mães é amanhã, aí você pode sair disso. Não, mas minha mãe não era tão ruim assim. Sua mãe era uma mulher ruim, era uma mulher ignorante, não tinha conhecimento, tá? E não te deu oportunidades que algumas mães podem dar aos seus filhos. E você está dizendo isso porque você entende a diferença, né? Então, por que você permite que o passado ainda determine a sua vida? Se você não gosta do jeito que você é, por que você não muda? Faz diferença se tudo começou com a sua mãe ou não? Tá? Você pode mudar seu passado? Mas você pode mudar seu futuro? Pode. Então, você deixou que sua mãe definisse alguma coisa. É só não deixar mais. E quando é que isso começa? Agora. Você não acabou de pensar nisso? Ah, minha mãe que fez eu ser assim. Se você já sabe que é assim, larga de ser. Ah, mas não é tão fácil. É sim. É sim. Você está gastando muito tempo pensando na sua mãe. Você pode mudar a sua mãe? Não. Então essa não é uma meta viável, lembra? O que é que os cientistas disseram? Só funciona se você pensar em quem? Em você. Porque olha só, você chega aqui. Meu pai me largou quando eu tinha 10 anos. Verdade. Foi uma coisa dolorosa? Foi. Você chorou muito. Quantos anos você tem agora? 40. Com 11 anos, seu pai te largou. E até agora você está lamentando. E toda vez que alguém chega perto, você diz, meu pai me largou. E revive tudo. Há 40 anos que você está fixado nos 11. A culpa é do seu pai? Ou você escolheu ficar aí? Porque quando você está tomando uma Coca-Cola gelada agora, você está lembrando do seu pai? Não. É só quando você para reclamar que você lembra.
Como você faz isso o tempo todo, tá? Você não está vendo a sua vida, está vendo a vida do seu pai. Ou então a vida que poderia ter. Eu poderia ter tido isso se meu pai não fosse embora. Certo, mas ele já foi. Fantasiar sobre o que poderia ser, faz que diferença? Faz alguma diferença? Não é melhor você gastar como você quer que seja? Como você quer que seja? Eu sou inseguro porque meu pai me largou quando tinha 11 anos. Ok. E você não gosta? Não. Então lá, como seria ser mais seguro? O que faz uma pessoa mais segura? O que você acha que deveria ser? Concentra nisso. Imagine você sendo. Gaste um tempo construindo a imagem do que você quer ser. Não do que poderia ter sido. Do que você quer ser agora. Se você gastar tempo suficiente, magicamente acontece. Por quê? Porque o cérebro não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença entre o que você imagina e o que está acontecendo. Por isso que há 40 anos você está vivendo a mesma cena que é seu pai largando você. Porque toda vez que você repete ela, o cérebro entende que foi agora, nesse instante. Então você não consegue se livrar disso. Agora, tem um monte de gente que foi abandonada pelo pai e não tem os seus problemas. Logo, a culpa é do seu pai? Não. A culpa é de como você lida com isso. Se você lidar de maneira diferente, você terá resultados diferentes. Toda pessoa que é estuprada se mata? Não. Então o estupro mata as pessoas? Não. O que é que mata as pessoas? O que você sente com relação ao acontecimento. Então pode ser um sentimento destrutivo? Aí eu falei sentimento, uma emoção destrutiva? Pode. Mas o que são emoções? Tá? As emoções estão aonde? Na alma. A alma, o espírito, o espírito encarnado. Se a emoção está na alma, e a alma é um subproduto da interação espírito-matéria, para você poder mexer nisso, você tem que entender a composição. Livro dos Espíritos. Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Conhece-te a ti mesmo. E o que é esse conhecer-se a si mesmo? O pessoal pensa muito filosoficamente nisso. Não, uma coisa bem mais prática mesmo, né? Você conhece a distribuição dos cômodos da sua casa? E da sua mente? Não. Ué, então, quer dizer, você não passeia pela sua mente, passeia? Não, porque você tem medo de se perder. Não é óbvio? É ou não é óbvio? Na sua casa você anda, na mente não. Porque você nunca passou para pensar tempo sobre a disposição das coisas. De onde estão vindo as coisas que você está pensando? Se você gastar tempo reconhecendo isso, aí você pode passear e escolher para onde você quer ir. Lembram? Qual caminho eu devo seguir? Depende de onde você quer chegar. Não faz diferença onde. Então, não interessa para onde você está indo. Deu para entender? Então, qual é o primeiro passo? Metas definidas. Você tem que ter uma meta definida. O nome disso é decisão. Ou, segundo o Livro dos Espíritos, vontade. Tem que tomar uma decisão. Uma vez estabelecido isso, vamos ver a composição dessas emoções que estão atrapalhando o negócio. Bom, se nós somos alma, nós temos uma parte que vem do espírito e uma parte que vem da... Tudo bem, a maior parte vem da matéria. Beleza. Pode ser. A maior parte vem da matéria. Porém, tudo começou com o espírito. Foi ou não foi? Então, na mistura, agora que você está vivendo, o fator pode ser pequeno, mas a origem é toda espiritual. Porque as emoções que você está sentindo hoje começaram ali. Muito bem. Para você saber o que vem de um e o que vem de outro, é simples. É só saber o que sobrevive à morte. Tá bom? Sobreviveu à morte, está onde? No espírito. Tá? E aí você separa o que está no corpo. Agora vamos lá definir de novo o negócio, né? Você vê que muitos pensamentos errados vêm da confusão de conceito. Então o nome, físico. O que é físico com relação à mente? Então, quando você observa a realidade, você faz algumas perguntas, né? Isso que eu estou vendo é real? Ou será que é um sonho? Pode ser que você esteja sonhando. Você já conseguiu aquilo que você acorda, acha que acordou e na verdade continua sonhando? Aí você acorda de novo e fica na dúvida, será que eu acordei mesmo dessa vez ou ainda estou sonhando? Já viveram uma coisa assim? Então, você pode ter certeza que isso é real?
Então, a primeira pergunta você vai fazer se isso é real. E você acha que é real porque você está ouvindo, etc. E o que são as coisas que você está vendo e ouvindo? São o que a gente chama de sentidos físicos. Então, coisas físicas são coisas que você sente. Olha aí, legal, sente. Então, como é que a gente chama uma coisa que você sente? Sensações. Sensações físicas. Então, o que são sensações físicas? São todas as coisas mentais que você obtém a partir dos seus sentidos. Quente, frio, macio, duro, etc. Então, todas as impressões que você tira dos seus sentidos físicos são chamadas sensações. Tá? Mas você sente algumas coisas que não vêm dos seus sentidos físicos, correto? Como é que é o nome disso, então? Sentimentos. E de onde vem a palavra sentimentos? Sente na mente. Sente no corpo. Sensação, ação que você sente e sentimento, sente na mente. Deu para entender? Não é muito complicado. Ação que você sente. O que é uma ação que você sente? Pegou, queimou, é uma ação, correto? Então, é uma coisa que vai para a sua mente, mas que vem de onde? Do físico. Agora, tem coisas que não vêm do físico, correto? Vem da onde? Então, se chama de sentimentos. Então, sensações mais sentimentos produz o quê? As emoções. Então, as emoções têm componentes físicos e componentes... Então, os sentimentos estão aonde? No espírito. E os sentimentos sobrevivem à morte? Sim. E as sensações estão aonde? No corpo físico. Então, quando você morre e é um espírito, o que acontece com as sensações físicas? Aí algumas dizem, não fica não, você leva junto. Você leva junto onde? Se você pudesse ter sensações físicas, para que você ia virar vampiro? Para que obsidiar as pessoas? Se você pode obter cocaína espiritual e tirar prazer nisso, por que diabo você vai obsidiar alguém? Trabalho inútil. A gente pensa que a pessoa não raciocina, né? Só porque o cara morreu, ele fica burro. Então, se fosse possível você conseguir cocaína espiritual, por que eu ia atrás de quem está usando cocaína? Se eu tivesse uma cachaça psíquica para usar, por que eu ia obsidiar pessoas que são alcoólatras? Vocês estão compreendendo, gente? Então, sensações físicas estão aonde? No corpo. Você pode ser viciado nelas? Pode ser viciado nelas. O que acontece quando você morre e é viciado nelas? O vício leva, certo? Então, você está louca por uma dose, mas está morta. E tem um montinho de cocaína ali. Mas como você está morta, você pode cheirar? Se você cheirar, o que vai acontecer? Nada. Você não tem mais um nariz físico. E sem um nariz físico, você não sente nada. Então, a pessoa morta quer cocaína? Não. Ela quer sensação. Ela quer a sensação de usar cocaína. E para você ter a sensação de usar cocaína, o que você precisa? Um corpo físico. O seu não tem mais. Então, você vai precisar de um corpo alheio. Foi? Qual é o nome disso? Obsessão. Deu para entender? Então, se você pudesse fazer cocaína espiritual, acabava a obsessão. É só dizer, vem, filho, não venha obsidiar ninguém. Arruma cocaína lá no mundo espiritual. Arruma um trabalho, compra lá. Pode? Não. Tem alguma birosca que venda álcool espiritual, cocaína espiritual, maconha espiritual? Tem? Não. Se não tem, de onde vêm essas coisas? Do corpo físico. Mas tem gente lá no mundo espiritual que continua sentindo isso? Sim. Como? Ele parasita alguém, tá?
Então ele procura um fornecedor físico. De quê? Cocaína? Não, de sensação. E ele vai usufruir da sensação que você pode fornecer. Foi agora, gente? Bom, onde tem essa informação? Livro dos Espíritos. Naquela primeira parte, lembra? Animar a matéria. Lembra? Fluido vital, fluido animal, aquela coisa toda, lembra? Ah, peraí, fluido é o que mesmo? Foi uma palavra que Kardec usou, porque o livro foi escrito em 1857, não tinha uma palavra melhor. Qual a palavra mais apropriada, então? Energia vital, tá? Então, a energia vital é aquilo que anima a... Certo. E como é que funciona na reencarnação? O espírito vem, ele não tem um perispírito, tá? Quando você morre, você continua tendo perispírito? Então não é o perispírito que reencarna, é? Não. Mas o perispírito é o meio em que o espírito se liga ao corpo. E o que é que gruda o perispírito no corpo físico? Energia vital. Tanto que o nome vulgarmente é vitalidade. O que é vitalidade? É energia que dá vida. Quando a vitalidade acaba, o que acontece com você? Você morre. Simples assim. Enquanto você tiver vitalidade, seu perispírito está grudado no corpo. Acabou a vitalidade, não está grudado mais. E o que é estar grudado no corpo? É simples. O corpo transmite para o espírito as sensações físicas. Então, você põe a sua mão aqui, tá? Há uma interação física entre as moléculas que compõem sua mão e as da mesa. Tá? Lembra o campo? Você pode escolher o que você quiser. Mas quem está sentindo é a mão. E ela transmite via vitalidade para o espírito. Né? Então, a sensação vai para quem? Para o espírito. Tá? E aí você usufrui dessa sensação. Tá bom? Se acabar a vitalidade, o que acabou? A vida. Então, não há mais ligação entre este corpo e este espírito. Tá? Não importa quanto você queira, não transmite mais nada. Você morreu. Se foi um esgotamento natural, foi morte natural. Então, naturalmente, você se separou e esse corpo morreu. Se você pensar no corpo, ele até não morreu, porque essas células se decompõem e viram outra coisa. Mas elas não transmitem mais nada para você. Foi isso? Toda morte acontece por esgotamento do fluido vital? Não. Não é assim. Tá? Quando ocorre o esgotamento, é o que nós chamamos de morte natural. Esgotou a vitalidade e o espírito foi expulso do corpo. Dói? Não. Porque à medida que a vitalidade vai sumindo, a transferência diminui, todas as sensações, boas e mais, somem junto. Então, quanto menos vitalidade você tem, menos coisas você sente, coisas físicas. E essas coisas são tudo, inclusive dor. Então, morrer naturalmente não dói. Mas é a única maneira de morrer? Não. Você pode estourar sua cabeça. Se você estourar sua cabeça, sua vitalidade acabou? O seu cérebro acabou. Seu cérebro acabando, essa máquina física se torna incapaz de sobreviver. Porque você não pode mais processar as coisas, acabou. Então, se você não pode mais processar as coisas, ela vai se decompor. Certo? Vai se decompor. E você? O que é que você vai experimentar? Toda a decomposição. Por que você vai experimentar a decomposição? As moléculas que compõem o seu corpo não estão cheias de vitalidade? Elas vão continuar transmitindo tudo o que elas experimentarem. Cada verme que come você, cada coisa que acontece, será transmitida. Aí dói? E quanto tempo? Até todo o corpo desaparecer. Depois que todo o corpo desaparecer, você está solto na erraticidade. Mas não acabou a vitalidade ainda. Então, vai acontecer o que aconteceu com André Luiz no livro Nosso Lar. O que aconteceu com André Luiz no Nosso Lar? Ele está correndo e um monte de espírito atrás dele, fazendo o quê? Por que ele sente coisas? Por que ele sente coisas?
Vitalidade. Tá? Dor, fome, morre de novo, aquela coisa. Ele está sempre morrendo, mas nunca morre. Por que ele sente tudo isso? E quando é que ele vai poder sair dali? Quando acabar. Tá? Então é maldade? Não, uma lei natural da física. Enquanto tiver transmissão, você vai sentir. Acabou a transmissão, não sente mais. Mas é o único tipo de morte que existe? Não. Tem mais uma? Tem. Não, a doença é o esgotamento. Não, mas vamos lá. Você tem 20 anos. Está cheio de energia, beleza? Não está interessado em morrer. Você sai de casa para comprar uma pizza e uma pessoa bêbada bate no seu carro e você morre. É suicídio? Não, não é um suicídio. Tá? Então ele tem uma quantidade de 30 anos de fluido vital? Você tem 20 anos. Não se matou. Ele estava dirigindo seu carro naturalmente e um maluco veio, bateu em você e você morreu. Morte instantânea. Morreu agora. Você tem 20 anos, bem jovem, não está com aquela cara de depauperada, não. Bem cheio de energia. Morreu instantaneamente. Tá? Você tem vitalidade ou não tem? Muita nesse momento. E vai durar 30 anos? Não. Por que não? Você teve uma morte violenta. Estava no seu programa. Estava no seu programa a morte violenta, certo? Então você já estava sabendo dessa possibilidade e você morreu. Vai doer? Vai. Vai doer. Por quê? Porque você tem 20 anos, está cheio de energia. Mas não se preocupe, vai doer tanto tempo assim, vai doer muito na hora. Porém, como não tem 30 anos, vai doer o quê? 72 horas. Que é o tempo de você fazer o quê? Desligar do corpo. Está no seu programa essa morte? Não foi você que provocou? Então, chama-se morte violenta. Dói? Claro. Por isso chama morte violenta, senão seria morte suave. Tá? Ah, por que você tem isso? Aí é karma, gente. Aí você vai ver na vida da pessoa por que você tem que passar por isso. Deu para entender? Eu estou mostrando a diferença entre uma e outra. A morte natural é aquela que advém do esgotamento da vitalidade. Esgotou-se porque você gastou a vida inteira. E aí é o natural. E o natural, gente, segue as leis da natureza, não dói. O que não é natural, normalmente tem o quê? Efeitos colaterais. Então, mortes violentas têm efeitos colaterais? Tem. Dói. Morte natural dói? Não dói. Agora, morte violenta dói para sempre? Não. Por que não? Porque está no seu programa e vê 20 anos. Vai doer na hora que você morre, mas acabou de morrer, está tudo resolvido. Você vai para o mundo espiritual. Agora, se você se matar, estava no seu programa? Você tinha 50 anos para viver, se matou com 20, o que vai acontecer? Você tem 30 anos de transmissão. Isso é castigo de Deus? Não. É como a lei da gravidade, lembram? É uma lei natural, simples assim. É muito misterioso? Não. Então, estamos falando de quê? De componentes físicos e componentes espirituais. Então, o que é que sobra depois que você morre? Morte natural ou a violenta, seja o que for. Morte como deveria ser. Você morreu e você se separou do corpo físico. Tá? Pode ter doído ou não, mas acabou. Quando acabou, o que é que você não tem mais? Corpo. Se você não tem mais corpo, não tem mais transmissão de sensação física. Se você não tem sensação física, o que sobra? Sobra os sentimentos. E vocês sabem o que é um sentimento? Um exemplo de um sentimento. Amor, medo. Ódio também é um sentimento. Ele sobrevive à morte? Ódio sobrevive. Amor sobrevive. Medo sobrevive. O que mais? Angústia. Agora, peraí. Angústia respiratória ou angústia mental? Tá? Porque muitas pessoas não sabem a diferença. Angústia é uma pressão do peito. Se é uma pressão no peito, é falta de ar. Tá? Espírito não precisa de ar, então não tem angústia desse tipo. Tá? Então, não seria a palavra correta. Seria mais o quê? Aquilo que causa angústia. O que é que causa angústia? Medo, tristeza,
expectativas, etc. Então, vai sobrar, tá? O que não é físico. Foi agora ou não? Ah, mas tem alguns... Como eu falei, tem obsessores que estão vampirizando pessoas, estão sentindo. Tem suicidas também estão sentindo. Fora esses, nós estamos falando de espíritos que não estão tendo sensações físicas. Bom, foi agora? Então, beber Coca-Cola é o quê? Tudo bem. Chá verde. Suco de laranja. Café. Quando você está tomando um café, o que é isso? Sensação. Se você morreu, você pode tomar café? Não. Você pode fingir que está tomando café? Pode. Você pode fingir que está tomando café, você pode fazer um café fluido, você pode fazer o que você quiser, mas tem gosto? Tem sensação de café? Não. Para você ter a sensação física de beber café, você vai ter que vampirizar alguém. Foi agora, gente? E aí escolhe qualquer que seja a sensação que você quer ter. Eu escolhi café, ajuda a fazer essa piada. Podia ser outra. Tá bom? Então, para você ter a sensação, você vai ter que fazer o quê? Vampirizar uma pessoa. Agora, lembrem-se quando vocês tomaram o último café. Estão lembrando? Foi gostoso e tudo mais, mas é igual tomar um café agora? Não, é só uma lembrança de tomar café. Nossa, eu sinto uma falta enorme, estou com saúde. Você pode ter o que quiser com relação a isso, mas é só uma lembrança, filho. Você está tomando café agora? Então imagina a xícara quentinha, aí você pegou o cheiro, foi naquele Nespresso do bom, né? Aí você toma. Vocês conseguem imaginar? Isso é uma sensação? Não, isso é uma lembrança. Então, existe lembrança de uma sensação? Sim. E você pode sentir falta da lembrança da sensação? Pode. E não ser uma sensação. Perceberam a diferença? Então, lembrar do que você bebeu, lembrar do que você comeu, não é uma sensação. É uma lembrança. Olha o nome, lembrança. Sensação quando você encosta a mão e queima. Lembra quando você queimou? Foi terrível, não foi? Lembra? Nossa, doeu muito. Mas está doendo agora? Não, você só está lembrando. Entenderam a diferença? Então, os espíritos podem lembrar das coisas? Podem lembrar. Podem contar para você? Podem. Aí, estão tendo sensações físicas? Não. Por quê? Porque estão mortos. Entenderam a diferença? Nós estamos definindo o que é sensação e o que é sentimento. Sentimento não é uma coisa física. É uma coisa o quê? Espiritual, que vive após a morte. Por exemplo, amor sobrevive à morte? Aí eu digo uma coisa terrível, né? O que é amor? Amor é uma coisa só ou tem diferença? Tem diferença. Qual diferença? Então, uma coisa própria do Espírito, o amor próprio do Espírito. Qual é ele? Qual? Sim. Dá um exemplo. Ok. Amor de mãe. Puro. Puro. Vamos lá. Qual o amor maior, de mãe ou de esposa? Mãe. Por quê? Por quê? Por que o amor de mãe é maior? Por que é incondicional? Eu adoro quando vocês falam isso. Por que é incondicional? Vocês sabem o que é incondicional? É um amor sem condições. Não tem condições. Incondicional. Independe de qualquer coisa. Então, por isso que ele é maior. Beleza. O que mais?
Por que mais? Amor de mãe é maior. Não, quero saber por que o amor de mãe... Amor não é material, o amor é um sentimento. A gente já definiu isso, não definiu? Amor é... Vive quase a morte? Então é sentimento. Ok, por que o de mãe é maior que o de esposa? Ué, vocês que dizem. Porque é incondicional, porque gerou. Ok, vou levar em consideração isso, tá bom? Bom, se é assim, quem você ama mais, seu marido ou seu filho? Meu filho, é óbvio. É óbvio. Você ama mais seu filho porque o amor de mãe é maior. Vamos confirmar? Vamos confirmar? Existe uma maneira muito fácil de confirmar isso. É simples. Está você, seu marido e seu filho no automóvel e vocês caem da ponte estaiada, se espatifam lá embaixo, morrem todos. Reencarnam. Seu marido agora é seu filho é seu marido. Quem que você ama mais? Mudou? Então não sobreviveu à morte, sobreviveu? Logo não é sentimento. Se não sobrevive à morte, não é sentimento, é o quê? Não, é emoção. Amor materno não é sentimento, é emoção. Né? É uma mistura do amor com o quê? Sabe por que você ama mais seu filho que seu marido? Porque seu filho é de primeira mão, seu marido é de segunda. Seu marido, antes de ser seu, foi da mãe dele. Você ama mais seu filho porque o filho é meu. O marido eu não tenho certeza. Logo, amor materno não é um sentimento porque não sobrevive à morte. Amor materno é uma emoção que mistura o amor com o quê? Com os hormônios. Sabe aqueles hormônios? Seu filho, seu sangue. Né? Se não é seu sangue, você não ama tanto, né? É isso que acontece quando eles trocam de posição. Você só ama mais enquanto é seu filho. Se deixou de ser, não ama mais. Isso. É hormônio. Então, se é hormônio, não é sentimento. Até tem, mas é emoção. Para ser sentimento, acontece o seguinte, né? É quando você ama seu marido, igual você ama seu filho, igual você ama seu pai, igual você ama o mendigo da rua, não precisa nem reencarnar mais. É amor. Quem disse isso? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Mentiu, né? Ou não tinha nenhum respeito pela família? Porque se você disser amor de mãe e de esposa, deixou de ser amor. Amor é um sentimento que sobrevive à morte. Ele é incondicional. E não dói, não machuca, tá? E não precisa de nenhum retorno de natureza material. Se você ama seu filho mais do que seu marido, não é amor. Até tem alguma coisa, mas você... Isso é uma venda. Eu amo porque é meu filho. Eu amo porque é meu marido. Se não for meu, eu não amo mais. Deu para entender? Quando é amor, você morre e ele continua. Então, se você encontrar essa pessoa sob outras condições, não consanguíneas, muda o sentimento? Não. Então, você morre e reencarna e ele permanece. O nome disso é amor. O resto é sexo, procriação. Tá? Então, eu sou um homem bom porque eu cuido da minha esposa. Não, você é um homem normal. Você seria mau caráter se não cuidasse da sua esposa. Tá? Então, você fez a sua obrigação. Pensa bem, ela está te fornecendo favores sexuais, suporte emocional, ou não é? Se não tiver mais, tanto que você termina o casamento, ou não é? Se ela não te fornece mais favores sexuais, se ela não te dá mais retorno emocional, o que você faz? Tchau, querida. Ou não é? Ou seu amor é totalmente altruísta, independente de retorno de qualquer tipo? Não é, né? Então, se não é, não é amor, é emoção. E o nome dessa emoção chama-se paixão. Tá?
Você pode ser apaixonado por sua esposa. Tem alguma coisa, mas tem um monte de sexo, tem um monte de retorno financeiro, tem um monte de outras coisas que são fisiológicas. Se não tiver esse pedacinho, talvez o tal amor não dure. Né? Então, se você não ama todas as crianças igual você ama seu filho, não ama ainda. Emoção. Tá? Então, a maternidade é uma emoção. Não estou dizendo que não tem amor. Olha só, até tem. Né? Tem amor porque se ele precisar de um rim, você dá um rim. Você dá até os dois. Isso é amor? É. Aí ele chega, vou casar com esta mocreia, não. Te dou os dois rins, mas se casar... Então, normalmente, o amor materno vira sogra. É ou não é? O que é o amor materno? É o amor que você apega à sua prole. Se alguém meter no caminho, vira sogra. É o efeito colateral do amor materno. Se fosse o amor universal, não acontecia. Se fosse o amor universal, era mais alguém para você amar. E você ama todo mundo, não faz muita distinção entre seu filho e outras pessoas. Tá? É o que Jesus disse, não faz diferença. Quem é, meu irmão? Quem não tem. É todo mundo o quê? E é esse o objetivo. Enquanto você fizer distinções, você ainda está reencarnando. Até superar. Por quê? Porque esses sentimentos se misturam com as sensações físicas. E aí você dá essas gradações. Foi agora, gente? E você tem que reconhecer. Eu sei que é, mas é um fato. Porque olha só, olha só. Amor materno. Aí ele casa com outra mulher e você sofre. Né? Amor não causa dor. O que causa dor é egoísmo, orgulho, vaidade. O amor cura tudo. Se está sentindo alguma dor, não é o amor. Tá? Então, se o seu orgulho está ferido, é orgulho. Amor não fere. Amor é a única coisa que cura todas as coisas. Você está entendendo? Então, toda vez, o seu amor materno foi ferido? Não, foi o seu amor materno, não. Foi a posse, o orgulho. Como ele dá atenção para essa mocréia horrorosa em vez de mim, que dei o útero para ele nascer? Qual é o nome disso? Eu sou melhor do que ela, chama-se orgulho. Então, se eu sou melhor do que ela, ele deveria escolher a mim, correto? Isso não tem nada a ver com amor. Nunca foi. Tá? Então, toda vez... Aí não tem condição. Tem condição. E um montão. Um montão delas. Tá? Então, a chantagem emocional, todas aquelas outras coisas que entram, tá? É o quê? Então, olha o erro metodológico que você cometeu na sua vida. A pessoa com quem você tem responsabilidade é seu marido. Porque seu filho é de outra mulher. É ou não é? Quem vai ficar com você até a morte é esse aí. Que você botou em segundo plano. Botou escanteio. Que é quem você deveria investir. Não é não? Você está investindo em alguém que não vai te dar retorno nenhum. Tudo que você investir, ele vai gastar com outra pessoa. Gente, o que não é a realidade? Tudo que você investir no seu filho, ele vai dar para a mulher dele. Não é não? Quem é que vai te dar retorno? É o seu marido. Ou seja, se não está dando retorno aos seus investimentos, é porque você precisa de reavaliação econômica. Você não está calculando bem as coisas. Está investindo erradamente. Que pensa bem, ele não veio, a mocréia não deixou. Se ele fosse casado, né, agora ele não é mais aquela coisa linda que era, né? É o Dia das Mães, né? Se for, é causa do seu sofrimento. Quantas mães estão sofrendo? Por causa de que elas estão sofrendo?
falta de retorno financeiro. Ele me comprou um negocinho. Para ela, não, comprou uma casa. Deu para ela um carro. Para mim, deu flores. Não? Deu micro-ondas. Para ela, foi uma viagem de lua de mel para Las Vegas. Entendeu o problema? E ele está errado? Você que está. Se eu tivesse investido corretamente, agora estava usufruindo de uma aposentadoria maravilhosa. Se livrou de todos os filhos e estaria sozinha com seu marido. É ou não é? E vice-versa, né? Porque eu estou falando das mães, né? Mas eu podia falar também dos maridos que investem nos chefes. Não. A pessoa mais importante é meu chefe, porque ele paga o meu salário. Mas não dorme com você. Não fica com você quando você tem febre. Não vai estar com você quando você estiver doente. Não vai acompanhar você em nenhum dos momentos mais importantes da sua vida. E você investe tudo que você tem no seu chefe. E é claro que o retorno que você tem é o quê? Você já não está cumprindo as metas. Tchau. Deu para entender? Então, o nosso problema é o governo? Qual é o problema? É o desconhecimento de quem nós somos. A gente falou várias coisas aqui. Pensa bem, vocês pensaram nessas coisas? A questão da mãe, a questão do significado de ser mãe ou ser esposa. Né? O significado de você na família, na vida, na morte. Então, para nós podermos mudar, você tem que saber de onde estão vindo as coisas. Então, são emoções. Então, tem sentimentos. Tem amor? Tem. Ama. Tá? Mas o que você está expressando são emoções. Então, quais são as sensações que estão entrando na história? E essas você pode trabalhar. São várias delas, por isso você reencarna, fica mais fácil. E os sentimentos são sempre os mesmos. Né? Orgulho, egoísmo, vaidade. Lembra os pecados capitais? São os mesmos. Tem as coisas boas? Claro que tem as coisas boas. Tá? Tem o amor, o altruísmo, a caridade, a solidariedade. Mas como a gente está de 50 para baixo... tá? Infelizmente. Não estou dizendo que eles não entram na composição, entram, mas normalmente vem dos espíritos superiores para a gente. Nós usamos poucos. Tanto que a última área do cérebro que a gente descoberta e trabalhada hoje foi o pré-frontal. Eles analisam o pré-frontal e aparentemente não serve para nada. Eles não encontram atividade cerebral lá. Sabe por quê? Porque ele só entra em atividade quando você sente compaixão, altruísmo, misericórdia. A gente sente muito pouco isso. Por isso que ele trabalha pouco. Então, para muitas pessoas, ele é uma área cerebral inativa. Porque ela é fruto dos sentimentos superiores. E quando eles funcionam, é incrível o que acontece com o resto do corpo. Toda angústia desaparece, uma série de sequelas desaparecem quando você dedica essa atividade cerebral. Mas como a gente dedica pouco, a gente sofre as sequelas fisiológicas disso. Tá? Então, o que são emoções perturbadoras? É um subproduto da união dos sentimentos com as sensações. Então, o que é que você está sentindo? Que emoção é? Raiva. Raiva. Por que você está com raiva? Eu estava dirigindo e esse homem me deu uma fechada. Ou seja, uma raiva legítima. Pensa bem. Ele devia estar na faixa dele, não deu sinal, entrou com tudo e eu tive que frear. Você está com raiva. Por que você está com raiva? E é claro que toda raiva que você sente tem consequências. Você está com raiva, estaciona, abre a porta do carro e vai para o balcão. Cadê minha passagem? Aí a mulher, essa mulher é grosseira, né? Responde mal. E aí você passou para frente a sua raiva. E aí, a partir daí, você tem uma cadeia de mal que vai atingir o mundo. E aí, tudo que você vai tirar é isso. Agora, você sempre tem duas opções, né? Você pode escolher ficar com raiva ou não. Mas para você poder fazer essa escolha, você tem que saber por que você está com raiva. Eu já disse, ele me deu a fechada. Dar uma fechada tem o poder mágico de mexer no seu humor? Certo. Vamos sem hipocrisia. Como ele ousou fazer isso comigo?
Qual o nome disso? Orgulho. Se você não fosse orgulhosa, não ficava com raiva. Vá em paz, meu irmão, pode ter um problema com ele. Ora para ele não ter nenhum problema no caminho. Não é assim? Como seria se fosse? Então você escolhe. Alguém diz, você é feia. Você tem duas opções. Ou você aceita o presente, ou não. Você aceita o presente. Feia você, sua víbora. Já se olhou no espelho? Devolveu. Você aceitou o presente, calculou mais ou menos quanto custou e devolveu. Logo, vocês estabeleceram uma relação. E no momento que ela aconteceu, não se desfaz com tanta facilidade, desfaz? Agora, você pode não receber. Sua opinião, você tem todo o direito. Com licença. E aí, alguém mais tem alguma coisa a dizer? E o que aconteceu? Você não estabeleceu uma relação. Você continua livre para ser quem você é. Você diz, fulana me irrita. Fulana tem o poder mágico de mexer no seu humor? Não. Por que você permite que ela te irrite? Ah, mas o que eu vou fazer? É simples, não liga a mínima. Pensa bem, vamos ver, olha só como nós, vamos lá, a infelicidade não vem do governo, não vem de papai e mamãe, nem Freud explica. Olha só, o seu vizinho fez uma coisa ruim para você. E você foi muito desagradável. E você fica pensando em se vingar, o que você vai dizer para ele, como é que você vai mostrar o quanto você está aborrecida. E você tem um marido lindo e gostou do seu lado e não presta atenção nele. Pensando no seu vizinho. Então, 80% do tempo você pensa no seu vizinho que é feio. E o seu marido lindo fica ali sozinho, sem utilidade. Quanto da sua vida é assim? Você não tem nenhum amigo. Você não tem gente legal na sua vida. Você está ocupando todo o seu tempo com os inimigos. Você está entendendo? Então é isso que você vai ter, é isso que você merece. Se você investisse seu tempo nas pessoas que dão retorno financeiro, gente bacana, aí vamos falar em termos científicos. Eu falei assim em termos espirituais, vamos falar o que os cientistas disseram lá. Lembra? Primeiro, metas. Segundo, se aproxime de pessoas sinérgicas. Você é a soma das 5 pessoas mais próximas de você. Quem são? Meu vizinho miserável? Né? Como assim mais próximos? Sim, o seu marido está perto, mas você não pensa nele, você está gastando tempo pensando no vizinho. Quem são as pessoas mais próximas? As pessoas que você odeia. Porque você gasta mais tempo pensando nelas do que nas pessoas que você ama. Simples assim. Então, a matemática da sua vida você já fez nessa escolha. Então diga, tem coisa mais gostosa para fazer do que ficar pensando o que você vai dizer para a pessoa? Que não vale muita coisa, vale uma relação? Você quer estabelecer uma relação com esse vizinho? Vale a pena? Não, por que está pensando nele então? Eu estou dando um exemplo, pode ser qualquer pessoa. Tá? Por que você está pensando nele agora? Você pode escolher pensar em outra pessoa? Pode, chama-se decisão. Pode o homem, mediante seus esforços, domar suas tendências negativas? Com um esforço muito insignificante. Agora, é muito custoso? Você prefere jiló ou brigadeiro? Não. 80% você escolhe jiló. 80% das vezes. Em vez de escolher um beijo, você escolhe o quê? Eu vou dizer isso, vou miserável, vou dizer aquilo. Querida, cala a boca que eu estou aqui pensando o que eu vou dizer. Me diga que não é assim. E a gente está pondo culpa em quem? É o obsessor, o culpado, né? Olha, a vida de obsessor é mole, mentor que é difícil. O obsessor, ele não tem que fazer esforço nenhum. Você já está meio assim, ele só faz assim, pum, ladeira abaixo. Você já está no ponto. Às vezes ele só fica sentado na arquibancada olhando, ele só bota a pessoa pronto, não precisa fazer nada, só... Agora, mentor não, capaz, o homem tem que trabalhar 24 horas por dia para o negócio dar certo. Porque se ele bobeia, desanda tudo. 20 anos de trabalho, 5 minutos de reunião, acabou. É ou não é? Vou embora, não brinco mais, acabou o centro espírita. Não é não? Ganhou ele a oposição, então estou indo embora. Acabou. 30 anos. Porque ele se distraiu, pronto, foi desandou.
E a culpa é de quem? É do obsessor. Não, não é do obsessor. Ele está com a conta muito alta. A culpa é de quem? E olha só, eu falei coisas esotéricas? Não. Tudo tem muita lógica. Então, sua vida é o que você gostaria? Não? Por que você não muda? Ah, porque é muito difícil. Ok. Então vamos pensar na vida toda. Hoje. Só hoje. Hoje, só hoje. Você consegue não falar mal de ninguém? Um dia só? Não é difícil, né? Se você disser, nunca mais eu vou beber, nem você acredita. Mas se você disser, hoje, só hoje, dá? Então escolha qualquer coisa. Hoje, só hoje, não vou falar mal de ninguém. Hoje, só hoje, não vou pensar na minha nora maldosamente. Hoje, só hoje, não vou pensar nos meus inimigos. Hoje, só hoje, vou me focar nas pessoas que têm valor. Hoje, só hoje, vou dizer coisas positivas. Hoje, só hoje, vou pensar em coisas boas. Hoje, só hoje, não vou reclamar de nada, só agradecer a Deus porque eu estou viva. Hoje, só hoje, vou ser feliz. Só hoje. É muito difícil? Só um dia? Então, hoje, só hoje, vou agradecer a Deus pelo muito que eu tenho recebido, sem merecer. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Você acompanhou Espiritismo em Casa.